Boa tarde, pessoal! Hoje nós teremos uma aula muito interessante sobre eletroquímica. O que seria a eletroquímica? Eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas. Sim, e o que se dá essa relação entre a corrente elétrica e as reações químicas? Nada mais é que a transferência de elétrons. Nossa! Então, eletroquímica é a relação de corrente elétrica e reações químicas que é sobre referente às transferências de elétron. Então, esse nome, esse fenômeno, nós chamamos de reações de óxido-redução. As reações de óxido-redução, elas são muito simples. É sempre algum elemento que reduz e o outro que oxida. Sempre um elemento vai, suponhamos, o zinco. Um zinco metal, ele tende a perder elétrons e o cobre, 2+, ele tende a ganhar elétrons. O zinco que perdeu elétrons, a gente fala que ele oxida, e o cobre 2+, que ganhou elétrons, a gente fala que reduz. O zinco 0, que perdeu dois elétrons, ele vai virar zinco 2+, ou seja, o elemento que oxida, ele se torna mais positivo. E o cobre 2+, mais 2 elétrons, ele se tornou mais negativo. O elemento que reduz se torna mais negativo. Então, sabendo disso, por que é importante entender essas reações? Para permitir o aproveitamento do fluxo de elétrons para a realização de trabalhos como acender uma lâmpada, acionar o alarme de um carro ou fazer funcionar um motor. Atualmente, existem uma diversidade de pilhas e baterias muito grande. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença de uma pilha e uma bateria? A pilha, ela geralmente, ela é consistida de 2 eletrodos, um anodo e um catodo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Isso é uma pilha. Já a bateria, ela é uma sequência de pilhas. Então, essa é a diferença da pilha e da bateria. E a bateria, ela pode ser sequencial e de duas maneiras. Em série. Vamos fazer aqui, ó. Aqui é o polo positivo, negativo. Positivo, negativo. Nossa, tá lindo meu desenho. Vamos fazer aqui um desenho. Qual que é a diferença em série? É a conexão. Uma liga no rabinho da outra, outra liga no rabinho da outra e outra liga no rabinho da outra, que é ligado no condutor. E a paralela, que não é ligado nos rabinhos. Ai, meu Deus. Então, essa é a diferença de bateria e pilha. Essas são os tipos de bateria e esse é o tipo de pilha. Continuando nossas explicações, o que elas diferem? No tamanho, na forma, na capacidade de carga. E esse tipo de pilha que a gente denomina pilhas eletroquímicas, que são sistemas químicos frequentemente denominados células eletroquímicas. Igual eu disse, elas consistem em 2 eletrodos, ou seja, 2 placas condutoras. Esses eletrodos se chamam anodo e catodo.
eletrodos, duas placas condutoras, um anodo e um catodo. Vou explicar para vocês o que esses eletrodos são, que é o importante para nós aqui nessa explicação desse processo de corrente elétrica e reações químicas. Eu vou explicar um modelo clássico para vocês, a pilha de Daniell. O que consiste a pilha de Daniell? Consiste em dois metais imersos numa substância. Os dois metais aqui, eu vou fazer o zinco, metal, e o zinco na solução, 2+ na solução. E aqui é o cobre, metal, na solução de cobre, 2+. Esses dois eletrodos, eles são conectados por uma ponte salina. Vou fazer de outra cor para ficar mais evidente. E essa ponte salina, ela geralmente é de cloreto de potássio. Mas para que serve essa ponte salina? O que acontece? O cloreto de potássio, quando esses agentes reagem, sempre vai ter alguém que vai oxidar e outro que vai reduzir. Essa ponte, ela vem equilibrar, ela permite a migração dos íons entre as soluções dos eletrodos e ela serve para equilibrar o excesso de íons que interromperia o funcionamento da pilha. Por quê? Se produz muita carga negativa, o potássio, o cátion potássio, ele vem neutralizar. E cargas positivas, o cloreto vem neutralizar. Então, para isso que serve essa ponte salina. E isso eles são conectados por um fio, que é onde vai transferir os elétrons. Até aí, tudo bem? Então, o que acontece? Aqui a gente já viu os dois eletrodos e agora a gente vai definir quem vai oxidar e quem vai reduzir. Nesse caso, o elemento que tende a oxidar é o zinco. Isso é determinado pelo NOx. Existem elementos que tendem a oxidar. Também é determinado pela tabela de potencial padrão de redução. Então, existem na literatura todo um aparato para saber quem oxida e quem reduz. Aí você faz comparações. Igual eu disse, um pouco à frente eu vou explicar o potencial padrão de redução. Então, nesse caso, o estado de oxidação que varia a cada elemento, o zinco oxida e o cobre reduz, nesse caso específico. Então, vamos fazer a semi-reação do zinco. De oxidação. O que é oxidação? O zinco, ele vai perder elétrons. Então, ele tá zinco metal. Então, ele vai passar a ser zinco mais 2, menos 2 elétrons. Por quê? Ele perdeu elétrons. Então, ele se tornou, oxidou. Ele se tornou mais positivo. Já a semi-reação do cobre, vamos fazer de outra cor, vamos fazer vermelho. O cobre chegou lá, no cobre 2+. Chegou os elétrons, vamos fazer os elétrons indo aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Os elétrons caminharam pelo esse fio e chegaram aqui, encontraram a solução de cobre 2+. Aí o cobre 2+ vai catar
esses 2 elétrons e vai se tornar cobre metal, ou seja, ele reduziu. Então, aí a gente já está entendendo como que funciona essa transferência de elétron. Sempre um elemento vai oxidar e sempre um elemento vai reduzir. E nesses eletrodos, o elemento que oxida sempre fica do lado esquerdo e nós chamamos, vamos fazer de corzinha, vamos fazer tudo de verde, tudo que é de zinco de verde. Anodo, e o elemento que vai reduzir de cátodo. O elemento que oxida, ou seja, perde elétron, oxida, fica no anodo. E o elemento que capta elétron, ele reduz. Então, é fácil entender essa analogia. Quem perde, oxida e fica no anodo. Quem ganha, capta, ele reduz, fica no cátodo. O que acontece? Reduz, o elemento ele se torna mais negativo. É como se ele contraísse uma dívida. O elemento que oxida, ele se torna mais positivo. Então, aqui a gente já entendeu como que funciona essa transferência de elétrons. E aqui a gente está vendo as semi-reações. E essas semi-reações, elas podem se tornar uma reação global. Como que a gente faz? Numa reação global, tudo que é elemento igual dos lados inversos, a gente corta. Aqui a gente tem 2 elétrons e aqui a gente tem 2 elétrons, a gente corta. E tudo de um lado, a gente vai colocar tudo que gerou de um lado, por exemplo, vou catar uma canetinha aqui amarela, tudo que tá antes da setinha, a gente põe de um lado e tudo que tá depois da setinha, a gente põe do outro para ter a reação global. O que virou o quê? Então, vamos fazer de outra cor. A reação global vai ficar zinco, essa é a reação global, metal mais Cu2+, que se transformou em zinco 2+, mais Cu0. Essa é a reação global. E essa reação global, a gente pode fazer uma reação simplificada. Vamos mudar de página. Essa reação simplificada, para vocês entenderem... Opa, desculpa. A reação simplificada é o seguinte, o que aconteceu no anodo? De zinco, metal, virou zinco, 2+, que foi os elétrons para o cobre, 2+, que virou mais cobre menos. Resumindo, o que acontece? Aqui no anodo, o metal ele acaba perdendo isso no anodo e no cátodo o metal acaba ganhando massa. Então é isso que acontece na reação. No anodo o metal perde massa e no cátodo ele ganha massa. E como a gente pode medir essas transferências de elétron? A gente mede da seguinte maneira, através da DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. O que seria essa diferença de potencial? Cada semi-reação existe uma tabela de energia. Essa tabela a gente chama de potencial padrão de redução, tabela de potencial padrão de redução. Então, essa diferença de potencial é medida em volts, grande volts. Por isso que a gente escuta a voltagem, né? Então, essa diferença de energia é medida em volts e funciona da seguinte forma. Cada semi-reação, ou seja, cada coisa que acontece em cada eletrodo, a gente tem uma semi-reação e essa semi-reação, ela tem um potencial padrão de redução que foi estabelecido através do hidrogênio. É uma história longa, não vai dar para contar. Mas, enfim, vamos colocar o potencial padrão de redução do cobre. O Q mais 2, é estranho, né? Mas é a verdade. Mais 2 elétrons
é igual a Q0, que ganhou massa, e a energia potencial padrão dele é 0,34 volts, positivo. Já do zinco, metal que perdeu 2 elétrons, energia potencial padrão é menos 0,76 volts, perdão. Então, aqui a gente tem o potencial padrão de redução de cada semi-reação. E para você saber qual que é a diferença de potencial desta pilha, é simples, existe uma regra. Energia é igual a energia potencial do cátodo menos energia potencial do anodo. É como se existisse uma diferença de degrau. E o que isso mede? Essa diferença de degrau. Então, sempre aqui, por exemplo, o anodo 0,76 e o cátodo mais 0,34. Então, essa diferença de patamar é que é a diferença de energia. Então, se a gente colocar esses números aqui, vai ficar mais 0,34, coloca entre parênteses, menos 0,76. Essa energia vai ficar 1,10 volts. Então, a diferença de energia em volts é 1,10 desse sistema. Então, aqui a gente aprendeu que o potencial elétrico de uma pilha é a sua capacidade de deslocar elétrons. Então, isso é medido através da diferença de potencial que se dá em volts. Então, nós explicamos o processo da pilha de Daniel, mas eu vou falar um pouquinho sobre a bateria de lítio do nosso celular. Que eu acho interessante trazer algo do cotidiano para a gente entender o processo de pilhas, né, de bateria. Vamos falar algumas curiosidades. Por que a bateria de lítio é usada? A bateria de lítio é usada porque o lítio é altamente reativo. Ou seja, libera grande quantidade de energia. Mas, professora, ele é radioativo? Não, ele tem baixa toxicidade. A única diferença é que você tem que descartar ele no lugar adequado porque ele é poluente, mas ele tem baixa toxicidade, ou seja, ele não faz mal para o ser humano. E ele ser altamente reativo faz com que ele se torne uma bateria pequena e leve, porque precisa de menos quantidade de material para fazer essa parte eletroquímica, essa reação química de transferência de elétrons. Qual que é a vida útil, professora, de uma bateria de celular? De 300 a 500 ciclos. Como que funciona isso? O que acontece? Uma bateria para quando começa a se produzir muitos cátions e ânions. Chega um momento que entra equilíbrio a quantidade, aí a bateria para. Por quê? Entra em equilíbrio. Para você fazer uma bateria que dure mais, o certo é você colocar uma pouca quantidade de anodo e uma grande de cátodo, porque para chegar nesse equilíbrio químico vai demorar. Então, uma bateria que você queira que dura mais, é só colocar uma quantidade menor no anodo do que no cátodo. Enfim, voltando aqui. A bateria dura de 300 a 500 ciclos. 300 a 500 ciclos, a gente está falando de uma coisa completa de 0 a 100%. Então, se você carregou 10%, não completou um ciclo, falta 90%. Então, o ciclo é o tempo todo. O que eu aconselho? Não deixar a bateria descarregar, porque há uma carga crítica. E é interessante não deixar essa carga crítica para não danificar a memória do seu celular, para
para outros tipos de problema, porque a bateria de lítio não vicia. Ela não é que nem as baterias antigas de cádmio, mas ela não é aconselhável deixar descarregar na carga crítica. Então, nunca guarde seu celular com a bateria zerada, evite. Ah, mas a bateria pode ser usada carregando? Não, a bateria do celular não é feita para usar carregando. A bateria de tablet e notebook, sim. Isso causa o superaquecimento, então evite. A bateria de celular não é feita para usar carregando. Qual que é a temperatura ideal para você utilizar a bateria? Os fabricantes aconselham até 40 graus, mas o ideal seria 30 graus Celsius. E por que a minha bateria acaba rápido? Porque os aplicativos hoje em dia são mais pesados e o brilho da tela também requer mais energia. Então, tem todos esses fatores que acabam gastando mais a sua energia da sua bateria. E outra coisa que eu falo, nunca fure uma bateria de lítio, porque o lítio é altamente reativo e vai reagir com o oxigênio, ou seja, a chance de explodir é alta. Enfim, então a gente está trazendo para vocês uma bateria, o conceito de bateria. Outra coisa, a bateria de lítio ela é sensível, evite deixar cair no chão, a importância da bateria e como se faz esse processo de energia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.